companheiros de fé! E aí, gente, como que vocês estão? Bora para a próxima parte do nosso vídeo, né? Hoje eu vou falar para vocês sobre o papel da mulher, tá? No casamento é muito importante a gente saber qual que é o nosso papel, né? De cada um dos cônjuges, né? Então, vamos lá que esse vídeo vai abrir a sua mente e em nome de Jesus vai transformar o seu casamento. A Bíblia ensina lá em Provérbios 14:1 que a mulher sábia, ela edifica o seu lar, enquanto a tola destrói o seu lar com as próprias mãos. Gente, isso é muito sério, é muito importante a gente saber, tá? Então eu vou falar aqui pra vocês sobre 4 deveres da mulher, né, no casamento. E automaticamente é o nosso papel, né, dentro do casamento, tá? Então vamos lá. Gente, olha, eu sei que muitas vão torcer o nariz para as coisas que eu for falar aqui, mas eu peço para vocês, peçam o Espírito Santo para abrir o seu coração, tá? Para quebrar em nome de Jesus aí todo o endurecimento de coração, tudo aquilo que foi colocado dentro da sua mente que te endureceu para receber essas palavras, tá? Porque essas palavras vêm de Deus, assim, é da palavra. A gente tem que ouvir o que está escrito na palavra se a gente realmente quiser viver plenamente a nossa vida, seja no casamento ou seja em qualquer outra área, entendeu? Esteja de coração aberto para receber, não torçam o nariz e não fique com raiva de mim, tá? Porque é a realidade, é a verdade, é isso que vai fazer você ser feliz no seu casamento, amém? Então, dever número 1, ser a ajudadora do nosso marido, do nosso esposo. Deus, quando ele criou a mulher, né? Vocês já sabem que eu já falei no outro vídeo e também tá na palavra, né? Deus, ele fez a mulher para ser a auxiliadora, ajudadora de Adão, né? Do seu marido. Então, nós temos esse papel, esse dever de sermos ajudadoras dele, né? Imagina lá Adão cuidando de todo o jardim sozinho. Ele não ia dar conta, né? E olha, Deus, ele é muito sábio, então ele criou a gente, né? Com um jeitinho que só as mulheres têm de ajudar, né? De fazer as coisas que precisam ser feitas, né? E nós temos esse dom, e Deus, ele é maravilhoso, ele fez tudo perfeito. E, assim, muitas mulheres acham ruins ouvir isso, né? Eu não sou ajudadora do meu marido. Mas, gente, por que a gente age dessa maneira, né? O que aconteceu na sua vida? Quem que te ensinou isso? Talvez você pense assim porque você viu a sua mãe falando assim, né? Agindo de forma tola perante a palavra de Deus. E aí você acaba reproduzindo isso. Mas se você abrir o seu coração para a palavra, você vai ver que isso é um privilégio, é uma coisa assim maravilhosa, né? Então tenha orgulho disso, porque o seu marido, ele precisa de você, né? Nós somos auxiliadoras do nosso marido, né? E que coisa linda que é isso, né? E Deus, ele criou a gente para ter comunhão uns com os outros, né? A gente foi criado para querer viver e estar perto de outras pessoas, né? E é por isso que a gente também busca ter um relacionamento com uma pessoa e a gente casa, porque a gente quer conviver com uma pessoa, a gente não nasceu para ficar sozinho, né? Para ficar sozinha, né? Assim, não é errado você não querer casar, tá? Não tô falando disso, eu tô falando sobre outra situação, tá? Isso aí é uma outra conversa. Mas, se você escolheu casar, você tem que saber que você tem os seus deveres e que esses deveres têm que ser cumpridos, né? Eu fico pensando, tem mulheres que fazem assim, ajudam outras pessoas, cuidam de outras pessoas, são engajadas em alguma causa, mas quando falo para ajudar o esposo, nossa, elas querem morrer.
Mas não pode ser assim, gente. É uma coisa mútua, né? Ele te ajuda, você ajuda ele. E é assim que a gente tem que viver. E assim, nós sabemos que todo lar ele precisa ter um líder, tá? Não é tudo bagunçado, tá? Até a família ela é organizada. Então, no casamento, na família, no lar, o líder é o esposo, tá? E não é eu que tô falando isso, tá? Eu não tô inventando história, eu não sou, não tô aqui, sei lá, querendo te azucrinar nem nada, mas é o que tá escrito na palavra, é o homem que é o líder da casa, é o líder da família. E se você parar pra pensar, aonde tem um líder, tem um vice-líder. O homem, ele não faz nada sem a mulher, né? É como uma empresa. Tem lá o chefe, tem o líder daquela equipe, ele precisa de um vice-líder, é igual o presidente, ele tem o vice-presidente, porque sozinho nós não fazemos nada, nada é feito quando a gente tá sozinho, a gente não dá conta. Então, a gente tem que ter orgulho, né, desse papel tão maravilhoso que Deus colocou pra gente exercer, tá? É o de auxiliar o seu esposo, tá? Deus colocou esse papel nas nossas mãos, porque Deus confia na gente, que a gente é capaz de desenvolver esse papel, tá bom? Então, isso que eu quero dizer pra vocês. Número 1 é o de ser ajudadora do seu marido. Não fica com raiva, não se ofenda, tá? Veja pela luz da palavra, tá? E se você não consegue colocar isso na sua cabeça, peça para o Espírito Santo te ajudar a entender. Mas e como que a gente pode ajudar o nosso esposo, né? Como que a gente pode auxiliar ele, né? Ele sendo o líder do lar. Nós podemos ser amorosos, nós podemos ser generosas, nós podemos manter o lar um ambiente seguro e agradável para se estar, né? A gente ajuda o nosso esposo a tomar decisões. Quando ele precisa tomar uma decisão muito importante, a gente tá ali para auxiliar ele, para ouvir, para dar um direcionamento, né? E se você for assim, né? Se nós formos pessoas assim agradáveis de se conviver, tá? A gente vai fazer com que ele automaticamente venha a ser um esposo melhor, entendeu? Um companheiro que te ajuda, que te auxilia, porque ele sabe que tem você ali como base para ajudar ele. Podemos também estar em oração e intercedendo por ele. Isso é muito importante, que a gente esteja em oração pelo nosso marido, tá? Pedindo sempre a Deus que cuide dele, que guarde ele, que ele seja uma pessoa exemplar, uma pessoa abençoada no trabalho dele, tá? E sempre cubra o seu esposo em oração, isso é muito importante, tá? E tudo isso, gente, você sendo uma pessoa, né, realmente que está ali para ajudar o seu marido, ele vai ser muito grato a você, e isso é um motivo de orgulho para nós, tá? É saber que a gente tá ajudando uma vida, tá? Tenha misericórdia do seu marido. Segunda coisa, né? Segundo dever nosso papel também, que é muito importante a gente saber, que é ser submissa. Eu sei que muitas aí vão até coçar o ouvido, porque não se pode escutar essa palavra, tá? Eu sei, gente, porque olha, eu não entendia o que era ser submissa e nossa, eu odiava que quando falava sobre isso pra mim, eu tinha muita raiva mesmo, tá? Mas era um pensamento totalmente errado, totalmente antibíblico, tá? É coisas que a gente ouve falar no mundo e a gente se deixa ser levada, né, pelos conceitos do mundo, do feminismo, e isso não é bíblico, tá? Isso é errado. Nós precisamos clamar ao Espírito Santo para que ele mostre pra gente, tá, o real significado e para que a gente aceite isso, tá? O ser submissa
aceitar a autoridade do seu marido, tá? Como líder do lar, como cabeça da família, né? Ele é o cabeça sobre nós, entendeu? E a gente precisa aceitar essa autoridade. Isso é ser submissa, tá? Pelo mundo aí, pelo, né, conceito do mundo, ser submissa é uma coisa horrível, né? E a gente entende quando ouve essa palavra que a gente tem que ser escrava do homem, que a gente tem que ser empregada dele, que a gente tem que abaixar a cabeça e pronto, né? E ele pisar aí na nossa cabeça. Isso é errado, tá? Então, tanto para homens quanto para mulheres é importante saber o significado, tá? É aceitar a autoridade do esposo como líder, como cabeça do seu lar. E até porque, gente, coloca na cabeça de vocês, tá? Deus, ele não te fez linda, perfeita, ele não te fez a semelhança, a imagem dele para que você fosse humilhada, tá? Entenda, Deus, ele te ama igualmente, do mesmo jeito que ele ama o homem, ele ama a mulher, tá? E ele fez a gente para viver em união. Só que, como tudo, né, no mundo, tem uma hierarquia, tem uma organização, tá? No trabalho a gente tem o nosso chefe, a gente tem a quem nos reportar, né? Então, da mesma forma é no casamento, tem o líder, tem o vice-líder, que somos nós, e tem os filhos. Então, cada um tem uma hierarquia, cada um tem ali o seu papel, o seu lugar, e a gente precisa entender isso, tá? O homem é o cabeça do lar. E o que é, né, aceitar essa autoridade? Entendendo, né, como eu já disse, que ele é o líder da casa, entendendo que as decisões que são tomadas no lar vêm dele, tá? O que ele decide é o que a gente tem que aceitar. Não tô falando aqui de aceitar coisas que vão contra a palavra do Senhor, tá? Agressão física, agressão verbal, se você tá, né, sofrendo violência, não aceita isso, porque não é isso que significa ser submissa. Não é isso que significa aceitar a autoridade do homem, tá? Você não é capacho, e o homem, tem muitos homens aí que entendem totalmente errado o significado da palavra submissão, foram ensinados errado e acabam, né, fazendo coisas que não estão alinhadas à palavra de Deus. Deus não aceita violência, tá? Deus, ele não quer que a gente sofra, que a gente viva num ambiente desagradável, né? Então não aceite isso. Se você tá sofrendo violência física, psicológica, gente, olha, isso é muito sério, tá? Não tô falando desse tipo de autoridade, isso não é autoridade vinda de Deus, tá? O homem, ele é o cabeça do lar, assim como Jesus é o cabeça da igreja, tá? E Jesus, ele trata a igreja com o maior amor, com o maior zelo, com o maior carinho, né? Então, é dessa forma que nós devemos ser tratadas pelo nosso marido, tá? E a submissão é aceitar a autoridade dele no lar, é a autoridade saudável, tá? É respeitar, né, o homem, ajudar ele, abençoar a vida dele, né? Então a gente precisa ter consciência do que é ser submissa ao marido, né? A palavra dele a última palavra é a do homem, tá? E a gente não pode querer também usurpar o lugar dele, tá? Então, com o cuidado dos filhos, né? Ou se você não tem filhos ainda, não importa. A palavra dele é a que vale, tá? Ah, então, mas aí eu quero uma coisa e eu quero muito, e se ele não deixar, não posso ter. Isso é injusto. Gente, as coisas são assim, né? Ele tem a última palavra. Então, o que você pode fazer? Você ir lá e pedir com jeito, né? O que você quer. Também tenha consciência do que você tá querendo, né? Às vezes não é uma coisa muito importante, aí você vai querer arrumar briga por uma coisa, né, nada a ver, que não tem necessidade,
né? Vê bem o que você precisa, o que você tá querendo e peça com jeito, tá? A gente precisa ter sabedoria na hora de falar com o nosso marido, ter respeito por ele, né? Não falar gritando, xingando, berrando, porque isso aí, olha, ninguém ganha nada na base, né, de gritaria ou de ignorância, né? Isso é uma coisa que funciona com todo mundo, não é só no casamento, tá? Seja em qualquer lugar na sociedade, né? A gente precisa ter respeito e educação. Então, se você quer alguma coisa, precisa de alguma coisa, tem que falar com ele primeiro. Chega nele com jeito, fala, amor, né? Eu tô precisando disso, tô querendo isso, eu quero fazer isso, né? E pronto, peça. E se ele falar não, fica quieta, não resmunga, tá? Mostra o seu ponto de vista, mostra o seu lado, né? Mostra o lado positivo, né? Daquilo que você tá pedindo, daquilo que você tá querendo. Mas se ele não aceitar, fica quieta, não fala nada. Vai pro joelho, vai orar, pede pra Deus tocar no coração dele, né? Se é uma coisa muito importante pra você, pede pra Deus quebrantar o coração dele, amolecer, né, o coração dele e que você tenha os argumentos corretos para que Deus te ajude na hora de pedir para ele, né? E se ele não aceitar de novo, amém, né? Porque Deus sabe de todas as coisas. Se Deus não permitiu ele aceitar alguma coisa que você está querendo, é porque aquilo ali não era tão importante ou não era naquele momento, né? Não é o momento certo ainda, ou porque tem um livramento ali acontecendo, tá? Então, fique em paz, não fica perturbando seu marido. Às vezes pode até estar passando aí pela sua cabeça, né? O meu esposo, ele não é cristão, ele não serve a Deus, né? Então, eu devo ser submissa a ele também? Sim, deve ser submissa a ele também, tá? Na palavra de Deus não fala para nós sermos submissas somente se o nosso marido for cristão. A palavra de Deus diz para sermos submissas ao marido e pronto, acabou. Não tem, né, meio termo, é isso e pronto. Gente, se você é cristã e o seu marido não é, o que vai ganhar ele para Jesus? Seu comportamento, entende? É o seu comportamento que ganha o seu esposo para Jesus, tá? Isso tá na palavra. Então, ó, esses versículos que eu tô colocando aqui, leia, gente. É muito importante você saber da palavra. Então, gente, da mesma forma que os filhos têm que honrar aos pais, né? Nós precisamos honrar o nosso esposo, né? Ser submissa, ser auxiliadora dele, né? Entender a autoridade dele. E mesmo se você acha que seu marido não merece, né? E não tá merecendo, né? Porque, né, a gente não sabe a realidade, né, de cada um aqui. Mas assim, continue honrando o seu marido, mesmo que você ache que ele não mereça. Continue respeitando, continue cumprindo a palavra do Senhor, tá? Porque é aquela premissa, aquilo que a gente planta, a gente vai colher, tá? Então, seja fiel a Deus, tá? Seja fiel a Deus, porque a situação vai mudar, tá? Seja perseverante, não desista, tá bom? Porque as coisas vão mudar sim. Deus, ele vai te honrar, tá? Honra o seu marido, que Deus vai te honrar.